acho que parte da tua campanha é aquela ação que derruba as redes do Pablo Marçal, né? Puta, tu só ajudou ele ali, cara. Eu discordo. É mesmo? Então me diz Muito. por que tu discorda. Primeira, por duas razões. Uma técnica e uma que é a que importa. A Tá. técnica é, imagina que você tem um candidato que contrata 10 mil panfleteiros e não declara isso. Imagina que esse candidato é acusado de ser ligado ao crime organizado e a gente tem notícias dizendo que o crime organizado está financiando eleições no Brasil. E com dinheiro vivo. A matéria que eu vi era, tipo, que o PCC colocou 8 bi nas eleições municipais e era 100 milhões de dinheiro vivo. Isso é um fato, tá? Um outro fato é que, aí eu vou falar agora do Pablo Marçal, tem muita notícia, decisão da justiça, etc., de que ele tá remunerando as pessoas com dinheiro vivo para fazerem cortes falando bem dele e mal dos adversários. Qual que é o que eu coloco? Se ele tivesse pagando um panfleteiro com dinheiro vivo, com a acusação de que o dinheiro vivo está vindo do crime organizado e ele não declarasse, ele teria a candidatura cassada. Por que é diferente se ele faz na rede social? O que foi a decisão da justiça? A gente entrou com uma ação falando, esse maluco tá colocando dinheiro que ele não tá declarando, isso é caixa 2. Isso distorce o jogo da eleição. Eu tenho muito menos dinheiro e meu dinheiro é 100% declarado. Por que ele pode e os outros não podem? E aí, a justiça diz, a gente não sabe ainda se ele pode ou não ser candidato, porque a justiça brasileira não sabe lidar com rede social. Fato, não está preparada para esse tempo de hoje em dia. Concordo. Mas eles falam, dado que tem aqui muita evidência de que ele está pagando as pessoas sem declarar para turbinar a rede social dele, ele vai ficar, durante a eleição, sem poder usar esse instrumento. Não é sobre o que ele fala. Ele fala muita merda o dia todo. Mas em nenhum momento a decisão fala das merdas que ele fala. Não é sobre o conteúdo. Eu entendo. Mas assim. Quer dizer, essa rede foi turbinada com financiamento ilegal. Abra outras redes sociais e faça o seu trabalho honesto. Como o Pablo Marçal não sabe ser honesto, o cara com 18 anos dava golpe em idoso. E foi preso por conta disso. Ele não consegue, por isso que a gente entrou com uma nova ação. Então, não foi uma decisão minha. Eu acho que ele não deveria nem ser candidato. Então, acho que foi brando. Aí muita gente fala, tá, caiu pra cima. Caiu um caralho. A única coisa que subiu foi a rejeição dele. Por minha causa. Eu fui a única que teve coragem de ir pra cima do Marçal. Lá atrás, Nunes e Boulos quietinhos, pianinhos, sossegadinhos. Eu fui a única que foi pra cima pra falar. Esse cara já foi condenado, esse cara já foi preso, esse cara ligado a muita gente que é do crime organizado. Por que o Nunes e o Boulos não se mexeram? Porque o Boulos perde pra todo mundo no segundo turno. Eu sou a única que ganha de todo mundo no segundo turno. Então o Boulos tinha esperança que se fosse contra o Pablo, ele poderia ganhar, porque do Nunes e de mim ele perde. E por que o Nunes não falou nada? Porque o Nunes tinha esperança que o Pablo Marçal não pudesse ser candidato e fosse apoiar ele. Eu acho que eles estavam gostando do que você estava falando, na verdade. Não estavam, porque para a estratégia eleitoral, o Nunes, ele queria que o Marçal ficasse grandão e apoiasse ele. O Boulos queria que o Pablo Marçal fosse para o segundo turno. Porque é a única chance que o Boulos tem. Então, por uma estratégia eleitoral, eles decidiram não enfrentar um cara que é muito perigoso para São Paulo. E eu, foda-se, não sei se é bom pra mim ou não, mas vou pra cima. O que aconteceu depois dessas semanas? A única coisa que disparou foi a rejeição do Pablo Marçal. As pessoas não sabiam quem era Pablo Marçal. Elas achavam que ele era um coach, somente. Hoje as pessoas sabem que é um cara condenado, que já foi preso, que entregou os comparsa, que tem processo por homicídio, por lavagem de dinheiro. Como é que tu dá pra ele? Ele é o cara mais rejeitado hoje dessa eleição. Olha, eu pelo que eu vi, as pesquisas que eu vi, esses números aí, de fato, é realmente o mais rejeitado da eleição, mas não é sobre isso, não. Eu sinto, como um cara que tá, assim, tô olhando a internet, o que eu sinto de internet você entende bastante. Então, o que eu sinto é que, putz, parece que... tudo isso que você falou e faz sentido, mas a narrativa da censura é muito forte, malandro. E tu deu isso pra ele. É aí que eu discordo. Primeiro, de novo, não é pouca coisa o tanto que ele é rejeitado entre mulheres da periferia. E foi isso que eu dei a ele. Eu dei ao povo de São Paulo o direito de saber quem é Pablo Marçal. O que as pessoas vão fazer com isso é decisão das pessoas. Mas eu fui a pessoa que, com coragem, colocando a vida em risco, falando de nomes que eu não deveria ter falado, eu fui mostrar quem era Pablo Marçal. E aí tem uma leitura que você entende mais de internet do que eu, Igor, mas eu queria só trocar essa visão de que o Pablo Marçal tem a rede social que ele tem porque ele é talentoso. Não é o rostinho harmonizado dele, não é o carisma dele, não é a loucura dele. Pablo Marçal coloca muito dinheiro na rede social.
Pablo Marçal fez milhares de impulsionamentos na Meta que ele não declarou. A gente tem uma ação mostrando que Pablo Marçal continua pagando as pessoas com dinheiro vivo para divulgarem os vídeos, falando bem dele e falando mal dos adversários. Porque fica um pouco dessa mística de Pablo Marçal domina o debate. Não é. Ele tem instrumentos que a gente não tem. Ele não segue as regras do jogo. Ele tá nadando nesse mar da internet com armas que os outros não estão. Então, assim, qual que é a reação? É porque o cara tem muito dinheiro na rede social e consegue impor a narrativa dele. Você vai ficar paralisado? Mas o Brasil só se fode com essa impunidade toda. A gente precisa de gente corajosa, que se levante, que denuncie. O judiciário tá pronto para lidar com isso? Não tá. Não tá. Para essa eleição, não tá. Eu tô todo dia recebendo imagem pornográfica feita com IA minha. Eu vi isso, eu vi todo umas notícias dia. sobre isso. E a justiça não faz nada. Não faz nada. Deixa as imagens circularem, não toma nenhuma decisão. O judiciário não está pronto para lidar com rede social, nem com internet, nem com IA, nem com robô, nem com nada. Agora, ficar calada... Quando eu fui candidata, 6, 7 anos atrás, minha mãe falou, você é bocuda do jeito que é, não sobrevive um dia. Graças ao bom Deus, estou inteirinha sobrevivendo. Eu não vou ficar calada. Sabe por quê? Ser prefeita de São Paulo não é um docinho de coco. Não é mesmo. Eu vou ter que enfrentar a máfia. Trabalhar com a Câmara de Como é que, Vereadores não é fácil. Inclusive, como é que faz mesmo, assim, para evitar que facções criminosas se infiltrem em São Paulo, por exemplo? Porque eu consigo acreditar na possibilidade que elas se infiltram de uma maneira que, não precisa necessariamente do aval do prefeito ou da prefeita. Ou não. A gente tem um caso concreto, 2 casos concretos que eu acho que ajudam a falar sobre isso. Primeiro, a questão dos ônibus. De fato, o prefeito, a prefeita, não pode agir sem que a justiça te dê o aval. Tipo, imagine que eu virasse e falasse, empresa tal, alguém me contou aqui uma fofoca que você é ligada ao crime, vou rasgar o contrato. A segurança jurídica vai pra puta que pariu, né? Não existe. Eu não posso fazer isso. Agora, um prefeito, uma prefeita que queira ter uma gestão honesta, quando tem uma denúncia, e pior, quando tem evidência, tem argumento jurídico para afastar aquela empresa. Teve uma operação mostrando que 2 empresas aqui no transporte público de São Paulo, a UpBus e a Transwolf, os donos das empresas foram presos. Eles estavam envolvidos lavando dinheiro do crime organizado. O que eu teria feito? Imediatamente afasta as empresas e assume o serviço, para o trabalhador não ir para a rua e para o passageiro não ficar na mão. O prefeito não fez isso. Ele tentou entregar o serviço da represa Billings, que é o aquaviário lá, para a Transwolf, e ele foi até a UpBus elogiar a empresa. Muito estranho. E aí veio o Ministério Público e mandou ele afastar a direção da empresa. Então, sim, tem uma limitação. Mas prefeito quer fazer a coisa séria, na primeira oportunidade se livra. Cracolândia. A Polícia Civil que faz as investigações, né? Ela tem há anos levantamentos de quais são os estabelecimentos que alimentam a Cracolândia. Tem hotel com prostituição que alimenta a Cracolândia. Tem ferro velho que alimenta a Cracolândia. Tem agente público envolvido com a Cracolândia. Gente, não é possível. Como é que o crack entra? Como é que o dinheiro sai? E a Polícia Civil vinha fornecendo isso para a Prefeitura. A Prefeitura, por alguma razão, que seria leviano, eu tenho minha tese, mas eu não posso dizer. A Prefeitura optou por não afastar os agentes públicos e por não fechar os hotéis e ferro velho. Aí veio uma mega operação agora, que tem um nome em latim, eu acho. Saludo, Dignitas, etc. Tá. Tem que ver o nome da operação. E falou, para tudo. E aí, a mulher que é responsável pela operação, ela deu uma declaração para a imprensa dizendo: a Prefeitura de São Paulo não vai participar da operação. Porque a Prefeitura de São Paulo está sendo conivente. A Prefeitura de São Paulo sabia e não fez nada. Aí tem uma operação acontecendo na Cracolândia, que envolve órgãos federais, estaduais, municipais, e que não quis envolver a Prefeitura porque entende que a Prefeitura está sendo omissa por alguma razão. Isso eu não vou fazer. Se eu tenho um levantamento de hotel, de ferro velho ou de box que vende celular roubado, é do meu interesse fechar. De novo, eu não posso agir com uma suspeita, com uma fofoca, com rádio peão. Mas se eu tenho um documento me dizendo, é do meu interesse agir para combater o crime. E isso não acontece em São Paulo hoje. Entendi. Ó, mudando um pouquinho de assunto aqui, uma coisa que eu tava olhando e que me deixou um pouco chocado é que em 2023, cara, São Paulo arrecadou 1,6 bilhão com multa.
Cara, é muita grana. É muita grana. Para começar. E esse dinheiro, ele tem uma razão de ser. Vamos lá, essa multa, o destino desse dinheiro arrecadado com multa, ela tem um destino específico, não tem? Tipo, tem que gastar com alguma coisa específica? Olha, para ser muito sincera, eu não sei exatamente para onde vai o recurso da multa. O que eu sei é que a gente tem um fundo, que é um Fundurb, que deveria ser usado para fazer melhorias urbanas, inclusive na questão viária de transporte. E nessa loucura do Ricardo Nunes de asfaltar a cidade para mostrar que estava fazendo algo e sair abrindo obra, ele alterou a lei para poder usar o recurso do Fundurb para asfalto, que não podia. Então ele pegou um fundo que ia para habitação, para transporte, para muita coisa estruturante, e porque ele precisava gastar rápido o dinheiro para mostrar serviço. Ele mudou para asfalto. Eu não sei te dizer, eu precisei atrás dessa informação, se o recurso da multa foi alterado por isso. Pô, não, assim, umas lombada eletrônica ali, pô, a gente já respeita já a lombada eletrônica, pô, os caras ficam escondendo o radar, se bem que o Ricardo me falou que na gestão dele não tem radar escondido, não. Bom, eu como só ando por aqui... Eu não acredito nada que esse homem fala, então... como eu só ando por aqui, eu não consigo atestar. Tem muita denúncia, Igor. E aí eu já fui perguntada sobre isso, que eu tô dizendo, cara, hoje como prefeito eu não sei dizer. Se Deus quiser, como prefeita eu serei, mas hoje como candidata eu não sei dizer. Eu não sei dizer se as denúncias procedem, eu não sei dizer se tem radar escondido, eu não sei dizer qual é o rolê que tá por trás, mas tem muita denúncia. O que eu espero que é minha atitude, que é transparência. Como prefeito, entender. Vamos investigar cada denúncia e vamos entender o que está acontecendo. E até para falar assim, o quanto que é um contrassenso, né? Porque, tipo, estão arrecadando 1,6 bi de multa, como você falou. Muita grana. E São Paulo bateu recorde de morte no trânsito nos últimos 9 anos.